Boa tarde, amados irmãos. Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo bíblico. E hoje, irmãos, nós vamos dar sequência aí, né? No belo livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, grande, um livro sensacional. Profeta Yeshayahu. Mas antes da gente dar sequência, irmãos, nesse estudo, gostaria de pedir aos irmãos aí para se inscreverem no canal, deixarem o seu like, tá ok? Muito importante. Para que o YouTube veja que o canal ele é bem acessado, bem recomendado, tá ok? Compartilhem também o estudo, tá, irmãos? Ajudem aí a divulgar os estudos do canal, porque são a palavra do Todo-Poderoso. Aqui o irmão não encontra a minha opinião, né? Aqui a gente só faz estudos bíblicos, tá ok? Da própria palavra. O que eu faço é apenas ali deixar um adendo ou outro, mas sempre com alguma base, né? Nunca com achismos, tá ok? Então, se o irmão puder compartilhar essa live, os estudos do canal, eu agradeço muito. E no estudo de hoje, irmão, a gente vai ver coisas muito interessantes. Boa tarde, Sá. Minha esposa, digníssima. Shalom, muito obrigado pela presença. Beleza, o áudio ok. Show de bola, então. Top. E hoje no estudo a gente vai ver um pouco sobre três tipos de anjos, né? Três classes de anjos ali que estão constantemente perto do Todo-Poderoso, que o servem, né? E que levam as mensagens e os juízes também dele, né? A gente vai ver aí essas três classes no capítulo 6, se eu não me engano, tá ok? Vamos ver também coisas interessantes aqui no capítulo 4, mas antes da gente começar, quero deixar um adendo que os irmãos aparentemente não perceberam que aos sábados a gente não está mais fazendo lives, tá ok? Estamos gravando os vídeos de sábado, até porque fica muito mais prático para mim, eu não faço edições demoradas, né, irmãos? Então, as lives de sábado, elas não existem mais, tá? Pelo menos por enquanto, né? Só se mais para frente for necessário, tá ok? Então, por enquanto, vai continuar nesse formato aí. Às vezes os irmãos não assistiram ao último vídeo, né, que eu deixei esse recado, então fica aí esse adendo. Então é isso. Pegue sua Bíblia, Isaías capítulo 4 diz assim: E naquele dia, e aqui no caso se referindo àquele dia, é o dia do Senhor, dia da ira do Senhor, o dia dos juízos do Pai, né, o dia da ira. Isso é fim dos tempos, tá ok, meus irmãos? Aqui é uma profecia para o fim dos tempos. Sempre que tiver esse termo, e naquele dia, no dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, né? É sempre se referindo ao fim dos tempos. 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo: Nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente permita que sejamos chamadas pelo teu nome, a fim de remover nossa desonra. Então aqui fica muito claro que no fim dos tempos, irmãos, haverá uma escassez de homens, tá ok? Ou por força de guerra, né? Muitos homens irão para a guerra e morrerão, ou também pela questão aí, né? Do homossexualismo, né? Homens querendo virar mulheres, né? E isso também deixa a classe masculina, né? Enfraquecida e escassa. E, enfim, por outros motivos também, né? Que agora, se a gente for enumerar, a gente vai passar a tarde aqui falando. E também, só, né, para complementar esse detalhe, o fato homossexualismo é preponderante nesse versículo aqui. Porque se as mulheres também não forem atrás dos homens,
certamente não haverá homens para ir atrás dessas mulheres, né? Então é uma roda, né? Um correndo atrás do outro para fazer a coisa desandar, tá ok? Então a questão do homossexualismo aqui é preponderante nesse versículo para que não tenha homens no fim, tá ok? E aí a gente pode acrescentar várias outras coisas, né? E naquele dia o renovo do Senhor será lindo e glorioso, e o fruto da terra será excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. E acontecerá que aquele que é deixado em Sião e o que restar em Jerusalém será chamado santo. Então aqui mostra que aquele que restar, né, o sobrevivente é de algo, né? Talvez alguma grande catástrofe, alguma grande guerra, né? Talvez ali Gog e Magog, né? Quem sabe? Justamente por isso também que haverá poucos homens, né? Cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor tiver limpado a imundície das filhas de Sião e tiver purificado o sangue de Jerusalém no meio dela, pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador, e o Senhor criará sobre cada moradia do monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem, e fumaça durante o dia, e o brilho de um fogo flamejante durante a noite, porque sobre toda a glória será uma defesa. Então aqui ele mostra também, faz alusão, né, ao período ali do exílio deles ali no deserto, né? A questão do fogo para a noite e da fumaça da nuvem, né, para o dia ali. E haverá um tabernáculo para uma sombra ao longo do dia, para proteger do calor, e para um lugar de refúgio, e para um abrigo da tempestade e da chuva. No capítulo 5, agora eu cantarei para meu bem-amado, uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras. E construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar. Um lagar, para aqueles irmãos que não sabem, né, é onde eles processam as uvas, né? Boa tarde, Free from Fear. Boa tarde, meu irmão. Shalom. Obrigado pela presença. Uma semana abençoada também para você e sua família. E esta colina ele cercou junto e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras e construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar e observou que deveria produzir uvas e produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém, aqui no caso ele está se referindo a Jerusalém e a Judá, tá ok, meus irmãos? Ele está usando aqui de um cântico para transmitir essa mensagem. Ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e minha vinha. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha, que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar, e será devorada, e derrubarei o muro dali, e ela será pisoteada. E eu a devastarei, não será podada nem capinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. E eu também darei ordens às nuvens para que não chovam sobre ela. Então quer dizer que não caiam as bênçãos ali sobre aquele povo, né? Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá sua planta aprazível. E ele procurou por juízo, mas observou opressão, por justiça, mas observou um clamor.
Ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo, até que não há espaço, né? Até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Aquelas pessoas que adquirem muitos bens, né? Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: certamente muitas casas serão desoladas, as grandes e belas sem habitante. Sim, 10 acres de vinha produzirão um bato, e a semente de um homer produzirá um efá. Ai dos que se levantam cedo pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte. Olha só, isso é uma exortação à bebedeira, tá ok, meus irmãos? E aí o versículo vai ficar um pouco mais interessante. Vou repetir. Versículo 11. Ai dos que se levantam cedo pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte. Então, quer dizer, aqueles irmãos que já levantam cedo querendo a bendita da cachaça, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame. Então, quer dizer, pessoas que vivem, né, na bebedeira aí. E a harpa, e a viola, e o tamborim, e a flauta, e vinho estão no meio de seus banquetes. Então, quer dizer, as festas, né? Aqueles irmãos aí que se banqueteiam nas noitadas, né? Que vão para bailes, festas, enfim. Que vivem uma vida desregrada, né? Socialmente. Porém, eles não consideraram a obra do Senhor, nem ponderaram a respeito do operar de suas mãos. Portanto, meu povo é levado para o cativeiro, porque eles não têm conhecimento. E seus homens honrados estão famintos e a multidão seca pela sede. Portanto, o inferno tem se alargado e aberto sua boca desmedidamente, e para lá desce a glória deles. E a sua multidão e sua pompa e o que se alegra. E o homem malvado será derrubado, e o homem poderoso será humilhado. E os homens do arrogante serão humilhados. E os olhos dos arrogantes serão humilhados, perdão. Porém, o Senhor dos exércitos será exaltado no julgamento. E Adonai, que é santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se alimentarão à sua maneira, e os estrangeiros comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade, e pecado como se ele estivesse com uma corda usada para puxar carroça. Que dizem: deixe que tome velocidade, e apressem o trabalho dele, de tal forma que possamos vê-lo. E permitam que a advertência dada pelo Santo de Israel seja atraída e venha para cima de nós, de tal forma possamos conhecê-lo. Agora tem uma exortação muito importante, tá ok? Que é para aqueles irmãos que gostam de virar casaca, né? De deturpar tudo que é bom no que é ruim. Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam o amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios e os seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu ponto de vista. Então aqui nos mostra daquelas pessoas, né, que invertem os valores, que tomam o bem por mal e o mal por bem, que defendem bandidos, enquanto que a pessoa de bem é assaltada, muitas das vezes é morta. Daqueles que trocam, né, o bem da luz do Todo-Poderoso, falando que aquilo dali é mentira, mas procuram as trevas, tá ok? E a questão dos sábios, meus irmãos. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, quer dizer, aquelas pessoas arrogantes que se tomam por sábios
e prudentes, de acordo com o seu ponto de vista, porque esses acham que são os donos da verdade, tá ok? Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de força para misturar bebida forte, os quais justificam o perverso por recompensa e removem do justo a justiça dele. Portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como podridão, e a sua flor subirá como o pó. Porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por essa razão, a ira do Senhor acendeu contra seu povo, e ele tem estendido a sua mão contra eles, e os tem afligido. Então, aqui é muito claro que o Todo-Poderoso, ele pune sim, meu irmão. Ele pune o povo que transgride os seus mandamentos. Ele pune o povo num todo, porque é uma comunidade, né? É uma congregação que anda nos caminhos contrários aos que ele nos mostra. Tá ok? Ah, e as colinas tremeram e seus cadáveres foram despedaçados no meio das ruas. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém, sua mão está estendida e imóvel. E ele erguerá um estandarte para as nações de longe e assobiará em direção àqueles desde os confins da terra, e eis que elas virão com velocidade rapidamente. Nenhum dentre eles estará cansado nem tropeçará, nenhum irá cochilar ou dormir, nem o cinto que envolve os seus lombos estará afrouxado, nem o cordão de suas sandálias será quebrado. Suas flechas são afiadas e todos os seus arcos curvados e os cascos de seus cavalos serão considerados como pederneira e suas rodas como um furacão. Seus rugidos serão como de um leão e eles rugirão como leões novos. Sim, eles rugirão e agarrarão a presa e a arrebatarão a mesma em segurança, e ninguém a livrará. E naquele dia, eles rugirão contra eles com o rugido do mar. E se alguém olhar em direção à terra, verá trevas e tristeza, e a luz está escurecida nos céus. Então, não vai ser um dia para comemorar, não vai ser um dia bom, vai ser um dia de trevas e densa tristeza e punição. Será um dia terrível. No capítulo 6, a gente vai ver sobre os serafins. Só que os serafins não são os únicos, né, da classe angelical que a gente conhece. Eu separei aqui duas passagens para mostrar para os irmãos sobre a questão dos serafins e também dos querubins e dos ofanim, tá ok? E depois eu vou mostrar um vídeo para ilustrar o que a passagem vem falando, com um adendo apenas. No serafim do vídeo, ele está diferente, tá ok? Ele tem mais asas do que o que nos mostra na palavra. Mas isso é um detalhe que na hora eu vou mostrar para os irmãos, tá ok? Então vamos lá, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas. Então, esse versículo é chave para os irmãos memorizarem e se atentarem, para que quando eu for mostrar o vídeo, os irmãos lembrarem desse detalhe. Os serafins, cada um tinha 6 asas. 6 asas e não 6 pares de asas, tá ok? Com 2 cobriam a sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Então ele tinha 3 pares de asas.
E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. E então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, ao qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: Veja, isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Então quer dizer, ele tinha iniquidade. Isaías mesmo está falando, né? Ele tinha iniquidade. No caso, não Isaías, tá, meus irmãos? Aliás, sim, Isaías, perdão. Ah, e ele tinha o pecado, né, e foi purificado. A iniquidade, né, meus irmãos, é o ato de pecar constantemente, né? É o mesmo pecado constantemente. Você acaba gostando de pecar, né? É aquele pecado que sempre está renovado na sua vida e você não para. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar e quem irá por nós? E então disse eu: Aqui estou eu, envia-me. E ele disse: Vai. E dize a este povo: Ouvi voz de fato, porém não entendais, e vede voz de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que os seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o seu coração. Convertam-se e sejam curados. E então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: Até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada, e o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Porém, ainda nela haverá uma 10ª parte, e esses retornarão e serão devorados como uma árvore e como um carvalho, e quando se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a sua firmeza. Então, aqui é muito claro, né? Trata-se do povo de Israel, tá ok? Da sua descendência, da sua semente. Para deixar claro, meus irmãos, aqui, no início do capítulo, fala que no ano em que Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre o trono. É exatamente Isaías que teve toda essa visão, tá ok? No início eu achei que era o rei Uzias aqui, mas não, é o próprio Isaías, tá ok? Agora, eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Ah, esta passagem, deixa eu só. Esta passagem e esta visão de Isaías é fantástica, exatamente. É isso mesmo. Muito forte, né? Isaías é um livro que, na sua totalidade, as passagens são extremamente fortes. As profecias são intensas. Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos e só me deixe saber aí se vai aparecer aí na tela para vocês, tá ok? E a gente vai ver Ezequiel capítulo 10. A gente viu ali, né, sobre o serafim, que ele tinha 6 asas, tá ok? Agora a gente vai ver o que Ezequiel fala para a gente
sobre o querubim e também sobre os ofanins, tá ok? Depois eu vou mostrar um vídeo para ilustrar aí o que a passagem nos mostra. Eu vou pegar desde o versículo 8 em diante. Diz assim: E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. E então olhei, e eis 4 rodas, e aqui no caso não é o querubim, né, essas 4 rodas. E eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, a outra roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Então, é uma roda dentro de outra roda, né? Então, a gente supõe que é uma maior do que a outra, né? Andando estes, andavam para os 4 lados deles, e não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esses seguiam, e não se viravam quando andavam. Então, quer dizer, se movia em todas as direções sem precisar de parar e virar. E todo o seu corpo, e suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que as 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Então, eram 4 rodas e cada roda tinha olhos, eram cheios de olhos, e nas asas também. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava roda. E cada uma tinha 4 rostos. E o rosto do primeiro era um rosto de querubim. E o rosto do segundo era um rosto de homem. E o do terceiro era um rosto de um leão. E do quarto, um rosto de águia. Esse aqui é o aspecto do querubim, tá ok, meus irmãos? Então era um ser vivente que ele tinha 4 cabeças. E cada uma tinha um aspecto diferente. A primeira era de um querubim, e o rosto do segundo era de um homem, o terceiro de um leão, e o quarto rosto de uma águia, tá ok? Se a gente for fazer uma análise, um paralelo, esses 4 seres, eles são semelhantes aos, aos animais ali que representam os estandartes de algumas tribos ali do povo de Israel, tá ok? Das 12 tribos, elas foram divididas em 4 principais, né, que tinham os seus comandantes. E dentre elas ali, meus irmãos, tinha Judá, tinha Ruben, uma era Dan, tá ok? E a outra, se eu não me engano, era Naftali. Não me recordo agora, eu teria que puxar agora na Bíblia certinho para a gente analisar, tá ok? E cada uma tinha uma representação. A de Judá era o leão, né? Ruben era o homem. A Dan é hoje representado como uma serpente, mas Dan naquela época também era representado por uma águia, tá ok, meus irmãos? Agora, o querubim em questão é representado por uma cabeça de touro. Olha só que interessante, a gente consegue fazer essa ligação, tá ok? Se eu não me engano, é Êxodo. Eu não estou certo agora. Eu teria que pegar agora ali a minha Bíblia, a Torá, que ela tem uma ilustração. Só um minutinho que eu vou lá pegar, meus irmãos. Só um minutinho.
Aí, voltei. Só um minutinho, meus irmãos, que eu estou procurando aqui a passagem, a ilustração correta, para mim verificar quais deles exatamente faziam parte ali. Tá ok? Só um minutinho. É Números, capítulo 2. Só um minutinho. Deixa eu buscar aqui. Números, capítulo 2. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor. Defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá. Então, Judá era o cabeça dessas quatro. E segundo, né, os seus esquadrões, né, Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. Depois, a tribo de... Só um minutinho. Judá, Dan, Ruben e Efraim. Exatamente, não é Naftali. Agora eu vi aqui, é Efraim. Então, quer dizer, dos quatro, cada um tem a sua representação, tá ok? Efraim, ele tem um ser, Ruben, ele tem o outro, Dan tem o outro, e o querubim, ele tem a sua própria face, tá ok, meus irmãos? Então, só para mostrar esses quatro, consegue fazer essa ligação, tá ok? E os querubins se elevavam ao alto. E esses são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Rio Quebar. E andando, os querubins andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem sobre a terra, também as rodas se separavam delas. Então, meus irmãos, os querubins, eles tinham quatro faces. Os ofanins, eles tinham quatro rodas dentro, cada uma dentro de uma, com olhos e asas em todo lugar, tá ok? E os serafins tinham 6 asas. Eu vou mostrar para os irmãos aqui. Eu vou tocar um vídeo aqui. É bem curtinho, tá ok? 15 segundinhos para ilustrar. Eu vou até tirar isso, tá ok? E também vou tirar isso daqui, para que os irmãos vejam certinho. Esse aí é o querubim. Ele tá todo branco, né? Não dá para ver certinho, né? A ofanim com 4 rodas, né? Em vários olhos. E esse serafim, meus irmãos, ele tem muita asa. Então, quer dizer, nesse caso ali, do serafim, ele tem ali, se eu não me engano, 6 pares de asa. E, na verdade, na palavra nos mostra 3 pares, né? São 6 asas. Os irmãos estão conseguindo ver aí esse vídeo? Vou passar mais uma vez. Ele é bem curtinho. Então, esses aí são os seres viventes que nos mostra na palavra, tá ok? Lembrando, os serafins, eles têm 6 asas, tá ok?
2 cobrem as pernas, 2 cobrem o peito e 2 eles voam, né? Querubim, que são os 4 rostos, né, diferentes ali, que a gente fez uma ligação aos 4 principais ali das 12 tribos, né, que eram os que ficavam nas suas posições ao redor do tabernáculo, cada um com a sua face representando ali o membro principal daquela tribo, tá ok? E o Ofanim, que são 4 rodas, né, interligadas ali, uma dentro da outra, cheio de olhos e asas, tá ok? Então é isso, meus irmãos, o estudo de hoje. E ficou meio bagunçado, né? Ficou um negócio meio estranho. É porque a gente prepara tudo, mas quando você vai colocar, parece que às vezes nada se encaixa. Mas eu tentei mostrar da melhor maneira, da maneira mais fácil para compreender aí. Espero que tenha ajudado os irmãos, tá ok? Compartilhe essa live, ajude a divulgar os estudos para que a palavra, né, chegue a mais irmãos, tá ok? Tenham todos uma excelente semana, tá? Está começando aí desde ontem, né, a nossa semana. Não começa hoje, é óbvio, mas que ela seja frutífera, abençoada na casa de cada um, tá ok? Vamos orar um pelos outros. Peço também desde já orações para minha sogra, a Talva da Silva Flores, está passando por um momento difícil na vida dela. Então quero pedir aí para os irmãos do canal, né, que acompanham o nosso trabalho, que orem por ela, tá ok? Que o Pai possa alcançá-la em glória e ajudá-la a superar o momento em que ela está vivendo, tá ok? Desde já agradeço a todos, um abraço e até o próximo estudo. Fiquem na paz.